cumprimento mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo, maravilhoso, mais uma vez nos reunimos aqui, mais uma vez nos colocamos como instrumentos teus, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Venha nos usar como instrumento, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, o Teu conteúdo, não o que há em mim, mas o que vem de Ti, através de mim. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos... Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 12, deixe aberta aí. Nós vamos fazer uma meditação expositiva da palavra. Quero que nós vamos experimentar algumas vezes isso agora. O que nós fazemos às terças-feiras no nosso estudo expositivo da palavra, nós vamos também tentar colocar algumas vezes aqui no domingo. Então nós vamos tentar entender esse texto que está aí na nossa meditação. Eu vou ler aqui Romanos 2, dos versículos 12 ao versículo 16. Vou fazer a leitura aqui, eu vou ler, vocês acompanhem aí. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Vamos tentar entender o que o texto vem nos dizer a respeito disso que Paulo está falando, a respeito do julgamento. No versículo 11 a gente começa a entender quando Deus coloca que não há acepção, para Deus não há acepção de pessoas. Quando a gente olha nesse texto sagrado da palavra de Deus, a primeira coisa que a gente percebe é que o julgamento que vai acontecer será justo. Vai ser um julgamento justo. Nós, aqui, principalmente nós brasileiros, por assim dizer, nós estamos acostumados, infelizmente a palavra é essa, acostumados a vermos julgamentos muito injustos, onde há vários pesos e várias medidas conforme quem está sendo julgado e conforme o que envolve aquilo tudo ali. Mas no julgamento de Deus será um julgamento justo. Os gentios e pagãos, se você prestar atenção no versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ele está dizendo que os gentios e pagãos que não tiveram a lei de Deus, eles não serão poupados do julgamento, de maneira alguma. Eles serão julgados e condenados pelo conhecimento que eles têm de Deus por meio do quê? Da revelação natural que Deus coloca nos seus corações. Se você ver lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela na sua criação. Todo ser humano percebe Deus em si. Então, gentios e pagãos não estão fora do julgamento de Deus. Eles vão ter o julgamento de Deus porque há uma revelação natural de Deus em cada um do ser humano. A palavra de Deus são indesculpáveis, não há desculpa. E a gente às vezes se pergunta, mas as pessoas que não ouviram o Evangelho, os índios que estão lá no meio da mata, os povos não atingidos, todos esses, há dentro de si uma revelação natural de Deus. Não tem desculpa para essas pessoas, vão ser julgados. Já os judeus, como ele diz no versículo 12, ele diz que eles têm a lei, mas também não serão poupados, pois mediante a lei eles serão julgados. Eles têm a lei
e vão ser julgados justamente por ter a lei, pela lei. Os homens são julgados, e a gente começa a perceber e entender, não pela lei que eles não tiveram, não pela luz que eles não tiveram, mas pela luz que eles tiveram. Ninguém vai ser julgado pelo que não conhece, mas pelo que conhece. Eu não posso argumentar no julgamento, eu não sabia disso. Deus não vai julgar sobre o que você não sabia, sobre o que as pessoas não sabiam. Ele vai julgar pelo que você sabia, pela luz que há em você. Os homens são julgados segundo a luz que cai sobre ele, não segundo a luz que não caiu sobre ele. John Stott, ele coloca uma frase muito interessante a respeito disso. Eu quero que vocês leiam comigo. Não haverá dois pesos e duas medidas. A base do julgamento são as suas obras. A regra do julgamento é o seu conhecimento. A base é o que você faz, mas a regra é o que você conhece. Eu não posso me colocar ou achar que Deus não vai julgar pelo que eu não conheci. Não, vai ser pelo que nós conhecemos. John Stott coloca isso. Então a gente percebe e a gente começa a ver que todo homem é indesculpável, tanto o gentio que tem a lei quanto o judeu, o gentio que não tem a lei quanto o judeu que tem a lei. Não vai haver acepção de pessoas. Não existe uma desculpa para dizer, eu não sabia. Não vai ser pelo que você não sabia, vai ser pelo que você sabia. É o que o versículo 12 deixa claramente para nós. Quando a gente vai para o versículo 13, a gente chega numa outra verdade. A religião formal não ajudará o homem no julgamento. Apenas a religião, isso não ajuda o homem no julgamento. Olha o que diz o versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, ouvir lei não salva ninguém. Ouvir a palavra, frequentar cultos não salva ninguém. Só quem pratica a lei pode ser salvo. Isso é o que o versículo está dizendo. Paulo não está dizendo aqui que as obras da lei salvam ninguém. O que nós estamos vendo aqui é que ninguém pode ser salvo por este caminho. O versículo 12 mostra que ninguém pode ser salvo pelo caminho da lei. Olha só, os que ouvem a lei não são justos. Isso não me justifica, só quem pratica a lei. Então o entendimento que a gente percebe é que ninguém pode ser salvo por esse caminho. Ninguém pode ser salvo por a lei. Olha o que Paulo diz no próprio na carta a Romanos, no capítulo 3, a partir dos versículos 10 a 12. Preste atenção, olha o que Paulo diz. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Ninguém só por ouvir, por ter uma religião, pode ser salvo. Só quem pratica a lei, e a palavra de Deus diz que não tem nenhum que pratique a lei de tal forma. Não há nenhum justo. Só esses serão justificados, não tem ninguém. Olha o que Paulo continua para fechar lá no versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está escrevendo, muita gente usa esse texto como pretexto de dizer que as obras salvam, de maneira alguma. As obras da lei não traz salvação para ninguém. Frequentar a igreja não traz salvação para ninguém. Não é esse o caminho. A lei não leva ninguém, não salva absolutamente ninguém. Não tem salvação por este caminho. Olha aqui que diz Geoffrey Wilson. Olha que interessante a frase dele. Ele diz assim: aquele que procura justificação mediante a lei precisa ser perfeitamente obediente à lei. E a conclusão é que tal conformidade está além da capacidade do homem pecador. Se eu acho que eu tenho que cumprir determinadas coisas,
Se eu tento criar um padrão moral pela lei, eu tenho que entender que eu preciso fazer por completo. E não tem como um homem pecador cumprir essa parte. Ninguém consegue ser justificado pela lei. É um caminho que leva à condenação. Todo homem que carrega sobre si a justificação da lei e que entende por que trabalhar isso, ele vai ser condenado. Porque a lei vai mostrar o que? O pecado em ele. Então não há justificação que vá pela lei. Paulo está mostrando aqui que nós podemos, quer dizer, ele não está mostrando aqui que nós podemos ser justificados pelas obras da lei, como muitos entendem o texto. De maneira alguma. Ele está apenas, quando você lê todo o texto e o contexto, você vai perceber isso. Que o que ele está dizendo aqui em relação à lei, o critério não consiste em ouvir, mas em praticar. Não é o ouvir, mas é a prática. Então, não adianta eu ouvir a lei. Eu tenho que praticar, mas eu não consigo praticar a lei. Então, não tem salvação por aí. Não há salvação por aí. O que ele deixa muito claro para todos nós, Paulo, é que pelas obras da lei não há salvação, mas pela fé é que uma pessoa pode ser justificada. Olha o que ele diz mais adiante no versículo 28 do capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus, é a graça. Então o texto vem falar do julgamento, que pela lei todos serão condenados. Não há justificação. A única maneira de ser justificado é pela fé, porque não é ouvir, é praticar. Partindo dos dois próximos versículos, que são interligados, o 14 e o 15, nós vamos entender aqui e ver que há um tribunal da consciência. Antes de sermos julgados por Deus, nós somos julgados todos os dias por esse tribunal. Vamos ler esses dois versículos novamente para a gente meditar e tentar entender e compreender o que está sendo colocado. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Para você ter um entendimento, tem muitas pessoas que não têm um conhecimento cristão, um conhecimento do padrão do caráter de Deus, e são pessoas da mais boa índole possível. Pessoas que trabalham, honestas, pessoas que não podem ver uma pessoa caída que vai ajudar, vai abençoar, pessoas que têm o coração quebrantado, mas eles não conhecem o padrão da lei. Então ele está dizendo assim: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, o que Deus manda fazer, ele está dizendo que não tendo eles lei para si mesmo, são leis, dentro desse padrão que ele tem. O versículo 15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Quer dizer, o que está no coração dele, dentro da sua consciência, faz com que todos os dias ele seja acusado ou se defenda. O que a gente chega a essa conclusão? O que isso vem falar para nós? Além de revelar ao homem nas obras da criação, como a gente viu, Deus se revela pela criação a todas as pessoas. Deus revela-se a cada um na nossa consciência, dentro da nossa consciência. O que é a consciência? É um tribunal interior instalado por Deus dentro dos homens. Por meio de quê? De qual nós somos julgados todos os dias. Todos os dias há dentro de nós um julgamento que a nossa consciência é um alarme que dispara. Ela é um alarme que dispara toda vez que nós transgredimos a lei. Todo ser humano tem uma noção inata dele mesmo, do bem e do mal. Aqui nós temos essa resposta a essas pessoas, por exemplo, os índios, as pessoas que nunca viram dentro deles, dentro da consciência deles é algo colocado por Deus, o que é o bem e o que é o mal.
não no questão do padrão moral que a gente coloca, mas dentro da ótica de Deus. E isso nos acusa. Toda vez que nós fazemos alguma coisa errada, a nossa própria consciência dispara esse alarme, mostra-nos para nós. João, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículos 19 a 21, ele fala sobre isso. Olha que interessante. E nisto conhecemos que somos da verdade. Preste atenção, que coisa interessante. E diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, se essa consciência, se esse alarme disparou, me condenou, quanto mais Deus. Maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, se esse alarme não dispara, nós temos confiança para com Deus. A nossa consciência nos acusa e nos mostra as nossas falhas. Cada um de nós sabe quando nós pisamos na bola. E isso vai mostrar, antes de sermos julgados por Deus, nós temos esse julgamento todos os dias. E isso vai ser inquirido de nós. Todos os dias você ficou sabendo que você fazia errado. Todos os dias você sabia que não era passar por aquela rua. Todos os dias você sabia que não devia assinar aquilo ali. Todos os dias você sabia que não era para acessar aquele determinado site. A consciência dispara. E é isso que ele está falando. Se o seu coração te condena, imagina Deus, que é maior do que a tua consciência. Agora, se o teu coração está tranquilo, a gente consegue ter mais confiança para com Deus. Porque eu estou tranquilo. Meu coração me condena, eu estou em paz. O mundo inteiro pode me condenar, mas eu sou tranquilo. E eu relaxo em função disso. Por quê? Porque esse alarme não disparou. E não é um alarme moral, é dessa consciência que me afeta. Não é questão de beber isso, comer aquilo, andar ali ou aquilo. Não, é a questão verdadeiramente do bem e do mal. Há essa consciência em nós. Então, antes da condenação, no dia do julgamento, vai haver uma condenação. Nós temos todos os dias a nossa consciência que nos condena. Aí nós chegamos, querido, no versículo 16. E esse talvez é o mais contundente, é o mais forte, é o que fala mais comigo, é o que fala mais talvez com a igreja. Porque lá ele vai dizer que é sem segredos. Ele traz aqui uma palavra forte de confiança para nós, mas ele traz uma palavra muito forte e de alerta em relação ao julgamento. Preste atenção, vamos ler novamente o versículo 16. Ele diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Esse texto fala muita coisa. Tem muita coisa mostrada aqui que me traz confiança ou dispara um alerta sonoro dentro de mim. Primeira coisa que a gente tem que entender: Deus, no tribunal de Deus, tem uma competência que no tribunal dos homens não tem. No tribunal de Deus ele trabalha ele vai julgar no foro íntimo. Lá na intimidade, naquilo que só você conhece. No tribunal humano não tem como trabalhar. Muitos no tribunal humano mentem. Não tem como a pessoa saber lá de dentro. Mas no tribunal de Deus vai ser julgado pelo foro íntimo. Deus não julga só por palavras e as ações, mas pelas intenções, pelos desejos, pelos pensamentos. Ele conhece a todos. O maior segredo de todos, Deus conhece. No dia do julgamento, esse foro íntimo vai ser revelado. Então, isso traz, porque Deus vê o coração. Deus conhece as motivações que impulsionam as pessoas a cultuá-lo. Quando a gente olha Caim e Abel, Deus sabia as motivações que levavam cada um. Deus conhece a motivação que me faz vir aqui. Deus conhece a motivação que me faz fazer uma oferta. Deus conhece a minha motivação de estar sentado a uma mesa.
Deus conhece a minha motivação de vestir uma determinada roupa. Deus conhece a minha motivação quando eu levanto a mão e dou glória a Deus. Deus tem esse conhecimento. E esse foro íntimo vai ser extremamente usado no dia do julgamento. E aí a gente tem 4 verdades muito interessantes dentro desse versículo, para a gente destrinchar, para a gente tentar tirar algumas conclusões. Primeira dela, Deus já marcou o dia do julgamento. O texto diz assim: no dia em que Deus já tem marcado, essa data já saiu no diário oficial da União do Céu, já está lá, já tem a data marcada para o dia do julgamento. Se você ler em Atos capítulo 17, versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza toda, ressuscitando esse que vai julgar dentre os mortos. Está determinado, já está marcado. E nesse dia ninguém escapará, é coercitivo, todos são obrigados a estar, ninguém tem como fugir deste julgamento, todos terão que comparecer. E já está marcado, já tem a data marcada, esse dia já existe, já está determinado por Deus. Uma outra verdade que a gente chega vendo esse versículo é o seguinte: Deus já nomeou o juiz do julgamento. Já existe um juiz do julgamento. O próprio texto diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus Cristo, agora será o juiz dessa Suprema Corte Celestial. Ele que vai ser o juiz. O próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ovelha muda, o príncipe da paz, aquele que tem misericórdia a derramar, nesse dia ele será o juiz. E nesse dia não há misericórdia, somente justiça. Não tem misericórdia nesse dia, só tem justiça. Se você prestar atenção, o próprio Cristo falando em Mateus 25, 41, ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos vós de mim, malditos. Não tem misericórdia, tem justiça, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nesse dia, o juiz, Jesus Cristo, não é mais o Jesus da cruz que derramou amor. Agora ele é aquele que tem todo o poder, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele é o juiz supremo e que julgará com reta justiça, conhecendo a todos nós, absolutamente a todos nós. Uma outra verdade nós encontramos no versículo 16 é que Deus julgará a tudo, não ficará absolutamente nada de fora. O texto fala que ele julgará os segredos dos homens, nada vai ficar de fora, tudo, os segredos mais íntimos serão revelados, os segredos mais íntimos, aquela intenção, a motivação. Mas Senhor, preguei no teu nome, fiz maravilhas no teu nome. Ele vai revelar a motivação que fez você estar. Ele vai revelar a motivação que fez várias e várias pessoas caminhar durante vários e vários anos para a igreja. Ele vai revelar. Ele vai mostrar todos os segredos, aquilo que só nós temos guardado lá dentro. Tudo será julgado. Nada será descortinada a nossa vida, item por item. Aquilo que você talvez tenha mais vergonha do que você faz, do que você pensa, será demonstrado. O 10º mandamento é o mandamento que mais mexe com todos, porque é: não cobiçarás.
não é um ato que é visto, não é um ato que é deflagrado, mas é algo que está no íntimo. A cobiça é algo que tem dentro de mim, só eu sei se eu tenho ou não. E Deus coloca como lei para você não cobiçar. E isso Ele vai conhecer, e isso será revelado. Os segredos mais íntimos de todos serão revelados. Não tem como escapar nada, absolutamente nada. Por isso que Tiago, quando escreve, fala: vocês estão enganando a quem? A vocês mesmos, só ouvindo a palavra. O próprio Cristo fala: vocês vão ficar só ouvindo isso? É grande ruína, porque eu conheço a motivação de todo mundo. Não me apresentem justiças de vocês, isso é trapo de imundície, porque eu conheço a motivação. Por isso que ele fala: não julgue ninguém. Você não conhece a motivação. Quem conhece é Deus, porque Ele vê o coração. Mas a última conclusão que a gente tira, a verdade desse versículo e desses 4 versículos que falam sobre o julgamento, é algo que reconforta-nos, é algo que nos dá paz e euforia. O texto diz muito claramente que Deus usará o Evangelho como referência. Oh glória! Aleluia! Deus vai usar no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Aleluia! Vai ser de acordo com as boas novas. O Evangelho que traz boas novas aos que se arrependem e creem. O texto sagrado, o Evangelho do Senhor Jesus nos diz, o próprio Paulo dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! A gente se regozija porque não há condenação para nós, igreja do Senhor Jesus. No dia do julgamento, por mais que se revele tudo, não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é segurança, e isso não depende de mim, não foi obra da lei, é a graça. Isso é uma verdade reconfortante para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso Deus conhece. Ele conhece o segredo. Ele sabe quem verdadeiramente crê. Ele sabe quem verdadeiramente é impulsionado pelo Espírito. Não é obra da lei, é a fé. E a fé é revelada pelos meus comportamentos. As minhas obras não me justificam perante Deus. As minhas obras mostram a minha fé que eu tenho em Cristo Jesus. Não é obras da lei que levam ninguém a ser livre da condenação. É a graça de estarmos em Cristo Jesus. E Ele sabe. Então isso é reconfortante para quem está em Cristo Jesus. Este mesmo Evangelho também traz a condenação para os impetimentes e os rebeldes. Nós lemos o próprio Cristo falando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas esses são os que não estão em Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus está tranquila, porque Jesus não vai me julgar pela minha roupa, Jesus não vai me julgar pela minha comida ou pela minha bebida, Jesus não vai me julgar pelo que eu faço ou deixo de fazer. Ele vai me julgar pela minha fé. E Ele conhece. Ele sabe que não é falsa. Ele sabe porque Ele conhece o segredo dos homens. Então eu não tenho que me preocupar e apontar o dedo dizendo que você. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que transformar a minha vida. A forma como eu trato o outro demonstra mais ou menos a forma como eu vejo que Deus vai me tratar. Queridos, o que o texto está dizendo é muito maravilhoso para nós.
Muito maravilhoso. Essa cruz me livrou do julgamento. Quando eu for apresentado lá, chegar lá, hora que descortinar, nenhuma condenação lá. Para cá, para a direita, entre, venha participar do gozo eterno. Ele estava comigo debaixo do sangue. Aí, não há condenação. A igreja não tem condenação. A lei não salva ninguém. Ninguém consegue ter as práticas da lei. Todos serão julgados, absolutamente, quem conheceu e quem não conheceu, pelo que você conheceu. A tua consciência demonstra isso. Deus sabe o mais íntimo de nós. Ele não vai julgar a aparência, Ele não vai julgar a placa de igreja, Ele não vai julgar comportamento estético. Ele conhece o íntimo do coração daqueles que creem nele. Os que não creem de verdade, esse mesmo Evangelho, porque o texto diz que vai ser julgado em conformidade com o meu Evangelho. Então o Evangelho diz para os que creem em Cristo Jesus, não por obras da lei, mas pela graça, pela fé, não tem condenação. Mas os que praticam a iniquidade, andam de acordo com a sua carne, o próprio Cristo condenará. Isso é de acordo com o Evangelho. Então o Evangelho para os que creem em Cristo Jesus é boa nova, é motivo de alegria. Você conhece o seu coração, que João escreveu. Se seu coração não te condena, se o seu coração demonstra que você verdadeiramente crê e isso é verídico e verdadeira, a tua força está em Cristo Jesus, regozije-se, porque não tem condenação para você. Esse dia tão terrível que todos serão julgados, a igreja será glorificada. Isso é uma verdade que me traz alegria. Mas é uma verdade que demonstra que existe uma ira vindoura. John Stott, ele traz uma frase que eu quero completar e terminar com ela, maravilhosa. Ele diz assim, e eu concordo plenamente com ele. Nem vê se passa ali. Ele aqui parece pegar. Perdão. Presta atenção que John Stott fala: nós barateamos o Evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Essa é a verdadeira, poderosa palavra boa nova. O Evangelho me livra da condenação. O Evangelho me livra da morte eterna. O Evangelho não é a boa nova que me tira da tristeza, do medo, da minha culpa ou de qualquer outro tipo de necessidade. É você baratear de mim. É o que estão fazendo. Preço de banana. Isso é muito alto. O que o Evangelho faz é muito mais além de que curar uma determinada doença. Do que sair e tirar a culpa de cima de você, ou de te tirar de determinada situação constrangedora. O Evangelho te liberta dessa condenação que é certa, desse julgamento que será certo, que não tem desculpa para homem nenhum, é indesculpável. Você percebe que quando a gente não pode participar de determinada coisa, a gente sempre coloca uma desculpa, e às vezes a gente entende que é justificável. A Bíblia diz que não tem desculpa para o homem em relação ao julgamento. É indesculpáveis esses homens. Mas esse Evangelho traz a boa nova da redenção, da salvação pela fé. Não nos amparemos na lei, querido. Não olhemos para obras da lei, mas olhemos para a cruz, o que ela representou, pela graça. É essa fé que vai tirar toda a condenação de sobre a igreja, de sobre os que seguem Cristo Jesus. Que verdadeiramente nós possamos entender o poder desse Evangelho. O grande mistério, a grande boa nova, e que nós possamos verdadeiramente nos regozijarmos na presença do Senhor, sabendo que
não tem condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sigo os seus passos, eu faço conforme Ele me ensinou. Se o seu coração assim coloca dentro de você, alegre-se, se aproxime mais de Deus. Se o seu coração demonstra diferença, arrependa-se e aproxime-se de Deus. Porque, como nós falamos na leitura inicial, não endureça o vosso coração quando ouvir a palavra de Deus, mas quebrante-se e busque arrependimento no dia chamado hoje. Hoje, se Deus falou, se o seu coração, você conhece, eu conheço, o dia é hoje, de nós entendermos o poder da graça, o poder verdadeiro do Evangelho, e verdadeiramente nos arrependermos e nos colocarmos ao pé da cruz de Cristo. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.